Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta e novamente para falar de um ataque cirúrgico de Israel contra o Iêmen, contra os Houthis e o primeiro-ministro, se é que se pode chamar desse jeito, né? Gente, os Houthis, eles ficam no sul da Península Arábica, divisa com a Arábia Saudita. E é um grupo xiita radical ligado ao Irã, por alguma perna ali da religião muçulmana, uma coisa ou outra, né? Eles compartilham com o Irã, com o Ayatollah Khamenei, mas são diferentes. Eles são xiitas do Iêmen. O Iêmen é um país pobre, que está lá no meio de uma guerra civil, e desde os anos 90 que esse grupo, que era liderado por um cara que foi morto lá nos anos 1990, né? Como é o nome dele mesmo? É Hussein Badreddin al-Houthi. Por isso que o nome do grupo se chama Houthis, por conta do criador, lá de 1990, na tal província de Saada. A capital do Iêmen é Sanaa. Vamos colocar aqui, quer ver, para vocês entenderem. E eles são inimigos de Israel. Para a gente fechar aqui, né, o pensamento inicial aqui do nosso vídeo, né? Eles são contra Israel. Eles querem exterminar e obliterar o povo de Israel, acabar com Israel definitivamente. Tá aqui, gente, ó. Exatamente, aqui é a Península Arábica, né? Aqui é o Mar Vermelho, do lado de cá, aqui é o Golfo Pérsico, né? Aqui é o Mar Arábico, divisa com a África, né? E do lado de lá, com o Paquistão, etc. O Iêmen, ele faz divisa também com Omã. Esses são países muito ricos, né? Omã, os Emirados Árabes, onde está Dubai, a famosa cidade de Dubai, tá bem aqui, ó. Que faz divisa com o Irã, que é um problema aqui nesse canal, né? Aqui o Catar, que é riquíssimo também, o Kuwait, rico, a Arábia Saudita, países muito ricos. Tem, claro, sua religião árabe, muçulmana, mas não são esses radicais malucos, né? Esses xiitas. Tanto que no Brasil aqui, por exemplo, grupos ligados ao PT nos anos 80 eram já chamados pela direita, pelo jornalismo da direita, como xiitas. É um grupo xiita dentro do PT. Lembram disso? Porque o xiita acabou virando uma espécie de sinônimo para aquilo que é radical, né? E o Iêmen está aqui. Sanaa, gente, está aqui, ó. É a capital do Iêmen. E ela está completamente controlada por esse grupo, do qual foi morto ontem por Israel esse primeiro-ministro chamado Ahmed al-Harawi. Ahmed al-Harawi é o nome dele. Foi morto durante uma reunião ministerial, tá? Não foi só ele, não. Foi o gabinete inteiro. Israel vai lá, né, cirurgicamente, né, com a sua polícia secreta, famosa, o Mossad. Sou fã do Mossad, né, gente? Porque eles não erram. Eles não vão matar inocentes. Eles vão só onde precisa. Mataram esse figura terrorista internacional que vive mandando mísseis de longo alcance para Israel, porque a diferença, gente, olha só, o Iêmen está aqui, gente, Israel está aqui, ó. Olha a distância disso aqui. E eles fazem bombardeios daqui para lá, daqui para Israel. Israel está aqui, ó. Israel está aqui, gente, aqui é a Jordânia, né? Israel está aqui, ó. Onde é que está o Iêmen? E eles, bancados pelo Irã, faziam esse ataque através desse aqui. Desculpa, gente, tá aqui, ó. Aqui é o Iêmen, aqui é Israel. Olha a distância disso, tem que ser míssil de longo alcance para chegar lá em Israel. Israel tá aqui, ó. Aqui tá a faixa de Gaza. Esse aqui é a faixa de Gaza. Só esse aqui é a faixa de Gaza. Divisa com o Egito. E eles querem, porque querem exterminar Israel. Israel, de novo, do jeito que fez com a guerra dos 6 dias, agora fez esse ataque cirúrgico novamente, inclusive, claro, com o apoio dos Estados Unidos, né? Bombardeou o Irã, o Iraque, agora o Iêmen, né? O Hezbollah no Líbano, o Hamas na Síria, tudo ao mesmo tempo, gente. E ainda vão agora fazer uma tomada definitiva da faixa de Gaza e também vão anexar algum território da Cisjordânia ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. A coisa não tá fácil não, tá? Mas de qualquer jeito, agora o que tá bombando depois desse ataque, tá aqui o ataque, ó. Esse aqui é o ataque dessa reunião que eles estavam tendo, né, do gabinete do primeiro-ministro dos Houthis. Primeiro-ministro não, porque ele deu um golpe de Estado e simplesmente tomou conta de uma parte do Iêmen. A parte, diria, noroeste, onde fica
a capital Sanaa, mas o resto do país não, o resto do país é contra, tanto que o resto do país todo e o governo o governo original, são aliados da Arábia Saudita contra os Houthis, né, na região, porque é um perigo ali para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para Omã, para toda aquela península arábica, esse grupo terrorista de extrema esquerda, né, tentando dominar a península, né? Gente, os Houthis lançaram repetidos ataques de mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra com Gaza, afirmando agir em solidariedade com os palestinos, mas a maioria deles é interceptada pelo Iron Dome lá de Israel, né? Então não tem efetividade nenhuma. Sei que ele morreu então no dia 30, né? Está morto desde o dia 30. Ahmed al-Hawari, ele é o primeiro-ministro do grupo, tá? Ele não é porra nenhuma, né? Ele é só um terrorista que assumiu o território. O território é esse aqui, gente, ó. Tá aqui, ó. Esse tudo é o Iêmen, é um país muito grande, é deserto, né? Desértico, né? Mas aqui é o Mar Vermelho, né? E aqui essa região vermelha é a região onde esse grupo que pertencia a esse homem que agora está morto, junto com todo o seu gabinete, a maioria do seu gabinete, estavam dominando, né? Eu sei que agora tem o problema, gente, foi que lendo aqui, ó, a gente está vendo o seguinte, olha só o grupo terrorista Houthis do Iêmen que entraram dentro de escritórios da ONU e sequestraram 11 funcionários das Nações Unidas, inclusive da Unicef e de grupos da ONU que administram alimentos e remédios que vão para várias partes ali do Oriente Médio para distribuição de medicamentos e água e remédios e comida, etc. Então eles invadiram, detiveram 11 funcionários da ONU, ontem, domingo, dia 31, invadiram organizações no Iêmen, informou o enviado das Nações Unidas lá naquele país, né? O secretário, o Antônio Guterres, vamos ver o que ele vai fazer, né? Antônio Guterres é o secretário-geral da ONU, aquele prego, e falou, condeno energeticamente as prisões arbitrárias de pelo menos 11 funcionários das Nações Unidas pelas autoridades de fato Houthis no Iêmen, em áreas sob seu controle. Olha só o que o cara fala, gente. É um grupo terrorista que tomou conta do país, quase a metade do país. E o secretário-geral da ONU me fala que os Houthis são autoridades de fato. Olha só. Olha só. Gente, prestaram atenção no que o cara está falando? Que os Houthis são autoridades de fato no Iêmen. Eles não são um grupo terrorista, não. Mas ainda continua. Condeno ainda a operação forçada nas instalações do Programa Alimentar Mundial, PAN, o confisco de bens da ONU e as tentativas de entrada em outras instalações da organização em Sanaa. Tá bom. Tá vendo? O cara passa um pano, bicho, olha. Mas tá aí, ó. Olha o grupo. Agora você imagina 11 funcionários da ONU, gente do mundo todo, presos na mão dessa turma, dessa horda, né? De Houthis e Iemenitas. Imagina o desespero. Eu posso comparar agora, lembrando lá de 1979, durante a Revolução Islâmica no Irã, em que os revolucionários do Ayatollah Khomeini invadiram a embaixada americana no Irã. Aquele desastre. Pegaram dezenas de funcionários americanos na embaixada americana em 1979. Tem vários documentários, filme em Hollywood. Inclusive tem um filme com Ben Affleck, né, muito bom, contando a história desse ataque terrorista de forças iranianas a mando do Ayatollah Khomeini na embaixada americana lá no Irã, na antiga Pérsia, do Shah Reza Pahlavi, que havia já fugido para o Egito para não ser morto, né, durante a Revolução Islâmica, e o Jimmy Carter mandou uma força-tarefa do exército americano com helicópteros para fazer o resgate desse pessoal, e os helicópteros foram derrubados, foi um escândalo. Por isso mesmo Jimmy Carter, presidente americano, não foi reeleito e foi eleito no seu lugar no ano seguinte Ronald Reagan. É história. E a gente está vendo agora novamente acontecer a mesma coisa, né, depois da morte desse terrorista do Iêmen, do Houthis do Iêmen, e Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, passando pano, dizendo não, os Houthis são autoridade de fato no Iêmen. Eles é que mandam no Iêmen, né? Maravilhoso. Enquanto isso, eles sequestram 11 funcionários, né,
da ONU lá no Iêmen, né? E fica tudo por isso mesmo, aquela passação de pano. Então, vamos ver o que vai acontecer, gente. Olha, aqui é o funeral do cara, tá? Olha o tamanho. E fazendo manifestações contra Israel, né? Solidariedade ao Hamas na faixa de Gaza, porque o Hamas é muito bonzinho. Eles são muito bonzinhos mesmo, né? E tá aí, gente. Vamos ver agora o que vai acontecer, né? Daqui pra frente. É bizarro o que tá acontecendo nesse mundo, né? É bizarro. Mas Israel, como sempre, né? Atacando de forma cirúrgica e eliminando todos os cabeças. Eliminaram os cabeças do Hamas, do Hezbollah, conseguiram tirar o Bashar al-Assad da Síria. O Irã está desse tamanho depois do bombardeio israelense americano. Que mais? No Líbano, você não sabe nem quem é o presidente do Líbano, que também está desse tamanhozinho, né? E agora o Iêmen, que foi, né, atacado também. As cabeças rolaram, né? Vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente. Eu sou Fábio Pirajá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.